Fala galera, hoje então nós vamos falar sobre derivativos, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí, Thiago também já está quase chegando aí, nosso convidado especial de hoje. Vamos chegar aí, Rodrigo chegando, pá, e aí Rodrigão, beleza, Júnior, galera que me acompanha chegando aí. Pessoal, antes do Thiago chegar, se tiver algum problema de áudio aí, vocês me falam, tá? Se vocês estiverem me escutando bem. Mas vamos lembrar das doações, né? Então, além dessas lives aí que a gente está contribuindo, né, falando sobre mercado financeiro, várias áreas, né? Thiago chegando aí, vou aceitar ele aqui. Estão falando sobre várias áreas, né, de investimentos e mercado financeiro, então dá para vocês terem uma visão bem ampla. E fala, Thiagão, beleza? Fala, Tranquilo? show de bola? Tranquilo, só Hoje, tô, antes da gente começar, lembrar a galera aqui de fazer lá a doação, né? O Thiago já, com certeza já fez a doação dele lá também, né, Thiago? Então, show de bola, lá na normal. minha, lá na minha bio tem a link, né, direto pro site lá do Asilo de Vitória. Então, a gente está aproveitando essa semana para poder lembrar a galera de fazer as doações. Óbvio que doação é importante em qualquer época do ano, né? Mas mais ainda necessário nesse momento, né, de tão difícil para nosso país, para nossa economia, né, para a área de saúde do país e etc. Tá bom? Então não esqueçam de fazer doação. Quem quiser pode passar para mim o comprovante da doação, não é obrigatório, tá? Então, eu só estou incentivando as pessoas a fazer isso para a gente ter um controle, né, do impacto que a gente está conseguindo causar. E aí, se vocês me passarem no privado lá o comprovante, eu coloco vocês no nosso grupo lá no WhatsApp, que já está todas as férias do mercado financeiro lá, e a gente tira as dúvidas de vocês. Esse grupo vai ficar ativo só até quarta-feira, tá bom? Porque amanhã é a última live, e aí depois a gente vai deixar mais um dia para tirar dúvidas, principalmente a respeito da última live, né, que vai ser amanhã com o Rodolfo do Vamos para a Bolsa. E é isso aí, galera. Vamos lá então começar. Ó, por que eu chamei um especialista em derivativos? Pelo menos Thiago, eu sei que já tem experiência com isso na prática, né? Para ser sincero para você, se eu fosse falar com vocês de derivativos, eu vou falar só teoria. Eu estou aqui mais para contribuir na parte teórica, porque na prática mesmo, né, não é o meu forte, né, falar sobre derivativos. Não é o meu forte. Não é uma coisa que faz parte da minha estratégia usar, por exemplo, opções de venda para fazer, né, uma estratégia de proteção de carteira, esse tipo de coisa. Mas, como eu sou um cara que estudei muito isso, né, para poder passar nas certificações da minha época do CGA e tudo mais, um assunto que eu estou sempre estudando também para entender melhor, principalmente como é que as empresas usam, né, os derivativos, né, dentro das empresas. Então, eu estou aqui mais para contribuir com a parte teórica, mas o Thiago vai falar aí toda a estratégia que ele usou, inclusive nessa queda, né, Thiago? Você Total. usou opções de venda, não foi? Sim, eu já vinha fazendo a proteção com opções de venda, que é o famoso seguro de carteira, desde, poxa, acho que desde setembro do ano passado, mais ou menos, já comecei a usar essa estratégia. E agora, com essa grande queda na Uhum, bolsa, tivemos uma hipervalorização dessas opções. Eu acabei não pegando a valorização toda porque eu fui me precipitando, começou a dar circuit break, aí já fui vendendo um uhum, pouquinho, realizando um lucrinho. E no fim, depois eu vou comentar melhor essa operação, mas no fim o lucro foi absurdo, assim, e eu consegui uhum. lucrar uma boa quantidade aí, mas com certeza se eu tivesse segurado tudo e deixado para realizar o lucro mais para baixo da queda, eu teria ganhado um valor aí bem considerável mesmo. Uhum. Infelizmente, É, acabei me precipitando um pouquinho, mas isso aí faz depois que, parte, né? depois que Faz, volta e o cara olha retrospectivamente, é sempre uhum. mais claro, né? É, Só que ali na hora eu a gente penso. sempre se arrepende de uma coisa que deixou de fazer ou agiu de tal forma, porque É, famosa análise de retrovisora, depois que já passou, aí a gente fica com aquele arrependimento. total. Mas se você tivesse vendido exatamente no ponto exato que era para vender, você não teria arrependimento nenhum. Mas é muito difícil isso acontecer, a pessoa conseguir acertar o time perfeito, né? Então, assim, só para vocês Não tem entenderem, como. pessoal, opções de venda, geralmente quem faz a proteção de carteira vai colocar aí um pequeno percentual, tá? Do que ela tem investido. Então, se a pessoa tem, por exemplo, 100 mil investido na bolsa,
né? Ela pode colocar aí 3, 4 mil reais aí, né, como opções, né? Não tem nem necessidade de chegar, se representar 5% da sua carteira total, já é uma representatividade interessante, porque a volatilidade das opções é muito grande. Então, como o Thiago falou, pô, eu tive um ganho, mas às vezes é um ganho percentual muito grande, mas em termos financeiros depende. Se sua posição for muito grande e o percentual também for alto, você vai ganhar muita grana. Mas geralmente não é o que a galera faz, porque Não. opções é muito volátil. Então você pode ir a estaca zero muito rapidamente. Então você não pode ir com muita sede ao pote, né? Você tem que fazer a estratégia correta conforme o tamanho do seu portfólio. Mas enfim, vamos contextualizar primeiro, Thiago, para a galera não ficar boiando aí, né? Vamos. O que é o tal do derivativo? Então, Os primeiramente a gente tem bancos, que. você sabe explicar Tá, todas fala. as. Não, eu ia explicar mais ou menos Uh, as 4 grandes áreas dos derivativos. Aí, explica isso aí, daqui a pouco eu passo para a parte tá, teórica do que é uma opção de compra, do que é uma opção de venda. beleza, Primeiro show. explica esse contexto todo aí dos derivativos Uhum, usados pelas empresas e tudo mais. tudo bem, vamos lá. O Thiago vai focar mais nas opções, tá, pessoal? Mas existem 4 tipos de derivativos. Tem o mercado a termo, o mercado futuro, né? Que são muito parecidos, eu vou explicar um pouco a diferença dos dois. Tem opções e tem o swap cambial, né? Então, que é uma coisa muito específica, usado aí para coisas bastante específicas. O que mais é utilizado, né, dentro das empresas, né, são o mercado a termo e as opções, né? Por exemplo, Petrobras, né? Petrobras, ela quer... Qual que é o intuito da Petrobras em usar derivativos? Ela quer se proteger contra a variação, né, da variação de preço do petróleo e também do dólar. Como ela é uma empresa que tem receita tanto nacional, né, quanto também ela faz a exportação do petróleo e também traz coisas, importa também coisas, né, de fora, por exemplo, às vezes tem uma falta de demanda interna, falta de oferta interna de gás natural, aí a Petrobras traz gás natural de fora. Ou seja, ela tem um fluxo, né, intenso de dólar saindo, dólar entrando, né, no caixa dela. E aí ela faz a posição, ela tem uma posição chamada posição líquida, né? Essa posição líquida ela pode ser negativa ou positiva. No caso da Petrobras, provavelmente a maior parte do tempo, eu acredito, deve ser positiva, tá? Então, o que a Petrobras faz? Ela pega essa posição líquida e fala, ó, eu quero me proteger. Se o preço do petróleo cair muito, eu vou me ferrar, porque minha receita vai cair muito. Né? Se o dólar também cair muito, também vai ser ruim para mim, porque minha receita vai cair, né? Já que eu estou com uma posição líquida positiva. E aí ela pega e faz ou ela pode ir para o mercado a termo, o que seria isso? Ela chega para o banco e faz um contrato específico, tá? Enquanto no mercado futuro os contratos são padronizados, no mercado a termo o contrato não é padronizado. Ele chega para o banco e faz um contrato específico para atender a demanda da Petrobras. Então, eu quero garantir lá o preço do petróleo é um X valor, o preço do dólar é um X valor, faz, né, contratos separados, né, um para dólar futuro, outro para o preço do petróleo futuro, e aí ela consegue, o que ela ganha com isso? Previsibilidade de caixa, porque se ela faz um contrato no qual uma determinada data, e todo derivativo, pessoal, tem uma data uma data contratual, né, com que você exerce ali o seu direito, O né? vencimento. Então, se é o vencimento. Então, se no contrato lá, mercado a termo, a Petrobras ela fechou a $60 o contrato lá, quer dizer, independente do que acontecer lá, né, com o preço do barril do petróleo, se despencar para, igual está despencando agora, né, chegou a valer $20, para a Petrobras, naquela data lá específica, né, ela está garantido para ela $60. Né? Então, no caso ali, quem sai perdendo no caso é o banco que está na posição contrária, certo? Só que, obviamente, que o banco faz gestão de risco, o banco não é besta, né? Ele vai fazer o contrato a termo com a Petrobras, só que por trás daquilo dali, eles têm outras operações bancárias por trás para poder, né, obviamente, se proteger, né, se caso o preço do petróleo
né, despenque muito, tá? Então é isso que se chama, tá, pessoal, o mercado a termo. O mercado futuro é basicamente a mesma coisa, só que os contratos são padronizados, tá? Que é o que você vê aí por exemplo, mini dólar, né? Mini dólar são como se fosse quebras, né? Dividido em pedacinhos dos contratos de futuro de dólar, por exemplo, né? Que são contratos padronizados, tá bom? Já falei de dois, então, né? Já expliquei sobre dois. O outro, eu vou deixar mais para o Thiago explicar, que é opções, tá? E o último é o swap cambial, que é o menos conhecido. O que é o swap cambial? É você trocar rentabilidades. O próprio nome swap, que é um termo em inglês, é troca, né? Então, geralmente é o quê? Você troca a rentabilidade de uma moeda, por exemplo, do dólar, né? Por exemplo, ó, daqui até o contrato, vamos supor que o contrato de swap é até daqui a 2 meses, vence em 60 dias. Do que acontecer com o dólar daqui até lá, né? A variação dele, vamos supor que seja 10% da diferença total de hoje até daqui a 2 meses. Então, foi 10% a rentabilidade da instituição que ficou com a variação do dólar. E na outra ponta você tem a outra instituição, né, que pode ser uma empresa ou um banco, não sei o quê, que vai ficar com a taxa de juros, tá? Referente àquele período ali. Então é trocas de rentabilidade. Enquanto um vai ficar com a rentabilidade do dólar, a outra instituição fica com a rentabilidade da taxa de juros naquele mesmo período. Entendido? Então isso que é o swap cambial. Beleza? Isso aí, Manda pessoal. aí, Thiago. Agora Manda bala agora aí vamos no falar sobre derivativo. opções, então. Sobre opções. Opções, eu sempre gosto de tentar trazer algum exemplo um pouco mais prático, alguma coisa que a gente consiga trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, para depois contextualizar com o mercado de ações. Primeiramente, então, derivativos nada mais são do que derivados de alguma outra coisa. Então, se a opção é um derivativo, quer dizer que ela tem alguma coisa que é originária dela. Vamos supor, então, que, por exemplo, eu tô com uma grana legal, tô com 900 mil reais agora, tô aproveitando aqui o coronavírus, que acabou vindo uma grande crise financeira e o valor dos imóveis caiu bastante, e eu tô querendo comprar um imóvel, uma casa para mim. E aí eu tô com esses 900 mil reais, e aí eu chego lá no condomínio, acho uma casa muito foda e pá, e a casa é 1 milhão de reais. E aí eu só tenho 900 mil. Daí eu falo pro cara, por favor, pelo amor de Deus, segura aqui essa casa para mim, porque em 3 meses eu consigo mais 100 mil e aí fechamos 1 milhão e aí eu te compro a casa. Daí o cara fala, tá, meu, mas eu não vou ficar segurando a casa para ti a troco de nada. Daqui a pouco chega outro cara querendo comprar aqui e aí vou estar segurando para ti, sendo que nem é certo que tu vai comprar e nem vou receber nada para isso. Vamos fazer assim, então. Me paga 2% do valor da casa. Então, se a casa é 1 milhão, me paga 20 mil reais que eu vou segurar a casa para ti em até 3 meses. Então, eu vou lá e pago 20 mil reais pro cara. Eu tô adquirindo uma opção de compra. Por quê? Porque eu estou adquirindo o direito de comprar aquela casa a determinado preço e até determinada data. E a opção é isso. Tu adquire o direito de comprar, na opção de compra, algum ativo, no caso o ativo aí é a casa, a determinado preço, a gente acordou o preço de 1 milhão de reais, e até determinada data, porque tem a data que a opção vence, né? Então, eu tenho esse direito de comprar a casa e ele, consequentemente, tem a obrigação. Por que no mercado de capitais, na bolsa de valores, isso aí acaba sendo mais interessante até? Porque aqui, como os ativos estão sendo constantemente negociados, eles sofrem mais a variação ao mercado. Então, vamos supor que aquela casa daqui a pouco passasse o coronavírus, voltasse todo mundo a conseguir crédito fácil, o mercado imobiliário voltasse com tudo daqui a poucos meses, faz de conta que a gente superou bem essa crise, e aí daqui a 3 meses, quando eu conseguir o valor para comprar a casa lá de 1 milhão, aquela casa, o mercado vai estar pagando 1,5 milhão na casa, por exemplo. Mas daí o cara vai ter que me vender a 1 milhão, porque eu tenho o direito de comprar ela a 1 milhão. Então a opção, opção de compra te dá o direito de comprar determinado ativo a determinado preço até determinada data, e a opção de venda te dá o direito de vender determinado ativo a determinado preço e até determinada data. Como a gente, a PetroRio mesmo, ele estava falando ali antes dos contratos ali com a Petrobras e tal, a PetroRio comprou opções de venda de petróleo
há alguns meses atrás e travou o Uhum. preço do petróleo deles. Então, eles compraram, por exemplo, o petróleo, sei lá, estava $60 e eles compraram uma opção de venda a $50. Aí tu pensa, tá, mas por que o petróleo está sendo negociado a $60 e a PetroRio foi lá e comprou o direito de vender a 50? Sim, mas já como o petróleo está a 60 e eles estão comprando o direito de vender a 50, eles pagaram muito baratinho nisso. Provavelmente, se o mercado se o petróleo continuasse ali nos $60, eles não Uhum. iam exercer esse direito. Mas agora Uhum. deu essa crise financeira toda, deu a crise do petróleo, o petróleo desabou lá para baixo, e aí o petróleo foi negociado a 25, $30, e eles continuam podendo vender lá nos 50, porque eles adquiriram essa opção, adquiriram o direito de vender a 50. Então, as opções aqui no mercado financeiro, elas são utilizadas, acho que majoritariamente para pura especulação, porque o pessoal gosta de lidar com esses derivativos para tentar ganhar dinheiro, mas elas Uhum. também são instrumentos muito importantes Poderoso, né? para a proteção da carteira. Exato, Acho é. que eu vou focar um pouquinho mais nisso, vou falar da minha estratégia de opções. Eu estava com. Vou falar exatamente o que eu fiz aqui para ganhar dinheiro, para ganhar muito dinheiro Pegão, com essa aqui. Oi. antes de você entrar na prática, né, do negócio, Uhum, só para complementar uma coisa. As empresas, pessoal, elas usam, é igual o Thiago falou, elas usam com os derivativos como uma ferramenta de proteção, né? Então, não sei se vocês lembram do caso, eu não lembro mais qual ano que aconteceu isso, né? Se foi 2011, 2012, eu já não estou me recordando mais. Mas teve duas empresas no Brasil que tiveram problemas com derivativos, que foi na época, a Sadia, né, que depois até a Sadia entrou em crise e fundiu com a Perdigão, formando a BRF, né, e a outra empresa, se eu não me engano, acho que foi, não sei se foi a Suzano ou foi a Fibra, alguma das duas, mas enfim, elas se meteram num rolo, cara, de derivativos tremendo, porque justamente por causa disso, porque ao invés delas usarem os derivativos simplesmente para poder, com uma proteção, para previsibilidade, o que a empresa faz derivativo? Justamente para ter previsibilidade de caixa. Então, tipo assim, ó, eu tenho isso aqui de compromisso, certo? Compromissos financeiros, que eu tenho que arcar com dívida, com custos operacionais, com investimento, não sei o quê. Então, eu tenho que garantir certa geração de caixa aqui. Com base nisso que a empresa faz o planejamento para poder, e através dos derivativos, garantir isso. Tá? Então, nessa época aí, a Sadia ela se meteu no encrenca porque ela fez operações alavancadas. O que significa isso? Ela tomou uma posição em derivativos muito maior do que ela precisava. E aí o negócio deu errado, né? Porque eles apostaram que ia ter um movimento, né? No valor do dólar e teve um movimento contrário, né? E aí eles se ferraram e tomaram prejuízo daqueles, tá? E entraram em crise financeira e etc. E aí, enfim, não sei se vocês lembram dessa história aí. Não sei se você lembra, Thiago, dessa história aí. não, Aconteceu por não, volta de não me recordo. 2011, 2012, se eu não me engano. Tá? Mais ou menos por aí. Uhum. Foi interessante. Então, é isso. Manda bala aí agora aí Uhum. na sua explicação aí. Tá, então vamos falar da operação que eu vinha fazendo, que é o que eu mais recomendo para os meus seguidores a fazer, com quem está querendo mexer com opções, que é o seguro de carteira, que é uma estratégia relativamente simples, que é simplesmente tu comprar opções de venda. E eu acho ele muito interessante porque tu bota uma quantidade muito pequena do teu portfólio, do teu capital todo, do teu patrimônio ali na estratégia, e ela vai dar grandes ganhos justamente quando a bolsa der grandes quedas. Então, isso acaba trazendo uma antifragilidade para tua carteira de investimentos, porque quando a bolsa está subindo, tu está ganhando com as tuas ações, e se a bolsa por acaso despenca, essas opções de venda acabam tendo uma valorização absurda, como vocês vão ver, as valorizações que eu tive aí é realmente coisa de milhares e milhares por cento. Então, acaba tendo essa contrabalanceada. Bolsa subindo, tu está ganhando com as suas ações, bolsa derretendo, tuas opções se valorizam muito e acaba dando essa contrabalanceada aí. Primeiramente, vou falar exatamente o que eu fiz na prática. Eu já desde setembro, outubro, estava
começando a fazer essas operações de opções de venda, que eu já estava achando o mercado um pouquinho mais caro, enfim, a gente já estava num momento aí com máximas históricas, sabe? Eu, pelos meus estudos aí da Bolsa, principalmente da Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira nem tanto, mas a Bolsa Americana ela já estava numa expansão lá desde 2009, após a crise financeira, o mercado estava subindo praticamente em linha reta, era o maior ciclo de expansão econômica da história dos Estados Unidos, e a gente sabe que as economias são cíclicas, né? Então eu acreditava que muito em breve poderia vir alguma grande correção aí das bolsas e comecei a fazer essa operação. Eu sempre gostei de comprar opções, por exemplo, bem fora do dinheiro. Fora do dinheiro é assim, ó, pessoal. Por exemplo, um ativo está custando R$ 50 e eu vou lá e compro uma opção de venda a 40, a 35, que dificilmente vai ser exercida, porque daí eu pago muito barato pelo ativo. Vou falar dessa operação que eu fiz aí com puts, que são opções de venda, né, do BOVA11, que é o ETF que replica o nosso índice Bovespa. Quando o índice Bovespa está em 100 mil pontos, esse ETF está custando mais ou menos R$ 100. Quando o Ibovespa estava a 120 mil pontos, ele estava custando mais ou menos R$ 120. Então, ele é mais ou menos a mesma coisa que o Ibovespa, só que menos mil, dividido por mil, na verdade. Então, quando vou falar dessa operação vencedora, eu vim fazendo ela desde setembro, outubro, teve numa correçãozinha que eu ganhei uns 300, 400% nas opções desde lá, quando teve uma correçãozinha, mas não é dessa que eu quero falar desse grande crash que a gente teve aí nas bolsas agora em fevereiro e março. Então, a gente estava mais ou menos com a bolsa aos 120 mil pontos, um pouquinho menos, acho que estava nos 116, 117, quando eu comprei lá em janeiro. Acho que foi lá pelo dia 15 ou 20 de janeiro que eu comprei essa opção de venda de BOVA11, que é o ETF que replica o Ibovespa. Estava mais ou menos 117 mil pontos, portanto, o BOVA11 estava custando mais ou menos R$ 117, e eu comprei o direito de vender BOVA11 a R$ 100. Ele estava custando 117 e eu comprei o direito de vendê-lo a 100. E já como é muito improvável dele cair tanto assim, né? Então eu paguei muito baratinho nessa opção, porque provavelmente o mercado ou ia continuar subindo e a minha opção ia ir para zero, ia se desvalorizar totalmente, ou o mercado ia ficar lateral e a minha opção ia para zero, ia se desvalorizar totalmente, ou poderia ter uma pequena correção, uma pequena quedinha ali, que minha opção também ia ir para zero e se desvalorizar totalmente. Então a maior probabilidade da opção é sim ela se desvalorizar. Só que daí, por isso mesmo que a gente bota uma quantidade bem pequena do capital nela. Só que daí o que aconteceu, né, pessoal? BOVA11, R$ 117, eu comprei o direito de vendê-lo a 100 e aí paguei 37 centavos nesse direito. Eu comprei, acho que 700 opções e paguei 37 centavos em cada uma delas. E elas venciam dia 16 de março. Então, o que aconteceu? Comprei lá em janeiro, o BOVA11 estava 117, eu tinha o direito de vender a 100. Começou a vir a queda e no finalzinho de fevereiro, início de março, começou a vir a queda, BOVA11, o Ibovespa foi caindo para 110 mil pontos, 105 mil pontos, BOVA11 foi caindo de 110 pila para 105 pila, foi lá para o 100, e aí eu tinha o direito de vender a 100, e aí ele já estava, e aí o BOVA11 já estava a 100, né? E começou a cair, e o BOVA11 chegou a custar R$ 75 e eu tinha o direito de vendê-lo a 100. Ou seja, aquela minha opção que eu paguei 37 centavos foi para R$ 25. Eu não sei quanto por cento de ganho é isso, mas são Caraca, mais de 10 mil por cento de ganho. Então, por que valorizou tanto, pessoal? Pensa bem, eu tinha o direito de vender a R$ 100, algo que o mercado estava pagando 75, 100 menos 75, essa diferença aí é R$ 25, né? Então, como eu tinha o direito de vender a 100, algo que o mercado estava pagando 75, essa opção estava custando R$ 25. Então, foi uma valorização monstruosa. Só que, como eu falei antes, eu acabei não pegando toda essa valorização, porque eu tinha pagado 37 centavos, né? Daí quando foi para 13,50 eu já tinha um ganho de 1000%, aí já realizei parte do lucro, aí depois foi para 6 e pouco, realizei outra parte, e quando chegou nos 13 pila eu realizei o resto. Então eu tive um lucro bem interessante aí, mas não cheguei a pegar toda essa valorização que ele acabou tendo.
Eu tinha feito essa mesma operação lá com o SP500, pessoal. O SP500 estava custando, estava em mais ou menos 3.350 pontos, mais ou menos 3.300. Para quem não sabe, o SP500 é o maior índice representativo de ações lá do mercado americano. E ele estava custando mais ou menos 3.300 pontos, e eu comprei o direito de vendê-lo a Travou. Voltou aí? Aí, voltou? Voltou, Tinha voltou. recebido uma ligação aqui. Uhum. Voltou. Então, estava custando 3.300 e eu tinha o direito a vender a 2.850. Veio essa queda do Ibovespa junto com a queda da SP500, foi descendo, foi descendo, foi descendo e chegou a balançar, acho que foi, sei lá, para 2.400, né, o SP500, algo assim. Yeah. E essa opção, eu tinha pagado $1,63 na opção e depois ela estava valendo $40, ou seja, uma valorização aí de umas 30 vezes mais ou menos. Só que essa também eu não cheguei a... Eu me precipitei um pouco na venda e vendi com uma valorização bem menor aí, mas já embolsei uns 400% de lucro, mais ou menos. Enfim, então as opções para a gente proteger a carteira, a gente bota uma quantidade bem pequena do portfólio mesmo. Eu recomendo que o pessoal bote, em média, 3,5% do patrimônio ao ano no seguro de carteira, nessas opções de venda. Então, se tem um patrimônio de R$ 100.000, por ano tu vai gastar R$ 3.500 para essa proteção do patrimônio, para caso haja uma grande queda, tuas ações vão estar derretendo, mas por outro lado, tu vai estar com opções valorizando 1.000, 10.000, 20.000%. Então, elas, majoritariamente, elas perdem, né? Senão ninguém ia comprar ação, todo mundo só ia comprar opção de venda se elas tivessem essas valorizações e ganhassem sempre. Então, elas, a grande maioria das vezes, perdem. Tu vai botar um dinheiro ali e a bolsa vai cair pouquinho e daí ela vai perder, vai ficar reta, lateral, vai perder, ou vai subir, tu vai perder. Mas quando houver uma grande queda, e a gente, estudando a bolsa, a gente sabe que sempre há grandes quedas de tempos em tempos, e aí quando vem essa grande queda, a opção se valoriza tanto que compensa muito todas as vezes que tu perdeu e virou pó, então tu vai tirar todo esse prejuízo que tu vinha acumulando e ainda ter um lucro muito maior. A gente tem um fundo, não sei se conhece, o Universa Investments, que é um fundo do Mark Spitznagel, e tem o Nascimta Lab como um... Opa, o Lucas falou aqui, Tiagão, lembra que você me mandou o vídeo disso? Tenho só compra ao vivo. Sim, o Lucas é aluno do meu curso ali e eu fiz ele estava com dificuldade de comprar essa opção de venda. Eu mostrei ao vivo eu comprando essa opção de venda a 37 centavos, que valorizou a R$ 25 para ele. Show, Lucas. Voltando ao raciocínio aqui, do Universo Investments. Então tem um fundo ali que o Nassim Taleb, que é o cara que escreveu o livro do antifrágil e tal, que ele prega muito isso aí da opcionalidade, da gente se beneficiar com o caos. Eles têm um fundo que é só de opções de venda. É um fundo fechado e eles recomendam que é para as pessoas que viram cotistas do fundo botar 3,3% do seu patrimônio ali no fundo, que é somente para proteção de carteira. Esse fundo foi criado em março de 2008 e desde então até agora ele vem acumulando uma rentabilidade, acho que de 12% ao ano, enquanto o SP500 está com uma rentabilidade de mais ou menos 7,5% ao ano ao longo desse período. O fundo não, na verdade. Eles têm uma carteira teórica ali, que é com 96,7% SP500 e 3,3% fundo. E para fazer as comparações de quem investe somente no SP500 e para quem faz esse mix de 96,7% no SP500 e 3,3% no fundo. Então, fala. Eu vi um dado aí que um dado de crescimento médio do SP500, se eu não me engano, acho que é de 2010 e 2020, alguma coisa assim. Lá nesse dado estava escrito que era de 15% ao ano a média que estava do SP500. Talvez, é que eu peguei de março de... eu peguei Depende o da começo data que ali você de pega. março de 2008. E aí Porque teve o grande crash da bolha imobiliária, tem né? Então, se tu pega aquele de vai e 2009 volta, do assim. fundo ou 2010, Exato. aí a rentabilidade é bem maior. Dependendo da... Às vezes coisa de 6 meses para frente ou para trás já faz uma diferença Claro, às vezes absurda. 6 meses está no topo, 6 meses depois está no fundo, então tu vai ver isso depois. E foi bom que eles abriram o fundo em março de 2008 e foi
poucos meses antes de ter o crash da bolha financeira. Então, isso aí ajudou bastante na rentabilidade deles. Mas, enfim, Uhum. quem investiu somente em SP500 teve essa rentabilidade média de 8% ao ano, mais ou menos. E quem investiu 96,7% em SP500 e apenas 3,3% ao ano nesse fundo deles, que é um fundo de seguro de carteira, teve uma rentabilidade de 12%, basicamente uma rentabilidade de 50% a mais ao ano, só por ter o segurinho de carteira. E eles ficam investidos em seguro de carteira todo o tempo. Então, mesmo tendo o crash só lá em 2008 e agora só esse de 2020, mesmo assim faz o seguro de carteira, mostra que ele é Uhum. rentável no longo prazo. Então, eles pregam isso, que o seguro de carteira feito da forma certa, ele não só diminui a volatilidade da tua carteira, não só te protege das grandes quedas, mas também ele aumenta a rentabilidade da tua carteira no longo prazo, porque quedas grandes sempre vêm, às vezes demora 5 anos, às vezes demora 10 anos, mas elas sempre vêm e elas destroem muito o patrimônio das pessoas. Então, tu conseguindo se livrar dessas quedas é uma grande vantagem para o teu portfólio. Tem muita gente que fala, cara, seguro de carteira não vale a pena. Eu vi um digital influencer bem famoso ali do Buy and Hold falando que não valia a pena, que tu gastava mais ou menos 7% ao ano no seguro para te proteger de umas quedas de 10% e que 7% ao ano no seguro era muito caro. Primeiramente, eu concordo que 7% é extremamente caro, mas a gente não recomenda que tu gaste tudo isso em seguro. É um valor de Uhum. mais ou menos 13,5% do teu patrimônio ao ano destinado ao seguro. E aí o cara disse, putz, daí acumulando ao longo dos anos, é um grande dinheiro que tu investe nisso e acaba te prejudicando. Mas não, cara, porque tu gasta 13,5% ao ano durante alguns anos, só que daí quando der uma queda de 50%, tu vai estar isento. Esse fundo aí, Uhum. agora, durante esse ano, enquanto o SP500 caiu mais de 20%, eles ficaram com uma rentabilidade de quase 1% positivo ainda, para quem tivesse 3,3% nesse fundo. Uhum. Então, o Spitznagel, que é o gestor, fundador desse fundo, e o Nassim Taleb, eles falam que é muito importante, que a pior coisa que pode acontecer no investidor que destrói os investimentos de longo prazo são as grandes quedas. A Rafaela perguntou se é 13,5 ou 13,5. É 3,5. 3,5, menos de 4% ao ano É, destinado ao deixa eu seguro de carteira. complementar aqui, Thiago. Cara, eu queria fazer algumas ponderações a respeito Uhum, de opções, tá? Porque eu sou um cara também que eu não sou tão fã de opções, tá? eu Mesmo sei. porque, mas eu não critico quem faz, mas eu não faço e também eu vou explicar por que que eu não recomendo que pessoas comuns, né, que tipo assim, começaram a investir há pouco tempo, já chega fazendo esse tipo de estratégia. Eu acho que a pessoa tem que ganhar mais maturidade, entendeu? Você deve concordar comigo. A pessoa tem que Uhum, ganhar mais maturidade no mercado primeiro para poder partir para um negócio desse, porque a volatilidade é muito grande, tem uma série de variáveis que você tem que olhar, timing, você pode é, montar estratégias no qual você tem perda limitada, né? É questão do. Você pode ver. Existem. Você pode. Não sei se você usa alguma estratégia, butterfly, alguma coisa assim, desse tipo, né? Para você. Estratégias de limitações de perda, esse tipo de com coisa, certeza. né? Mas, enfim. Existem várias estratégias que você pode usar com opções, então a pessoa que está disposta a aprender, a estudar e ir praticando aquilo dali no dia a dia, pouco a pouco, talvez começando até com menos do que 3,5%, começa com, sei lá, meio, 1% do patrimônio, e você vai vendo aquilo ali, aí eu acredito que seja uma estratégia melhor, porque se eu, particularmente, se eu fizesse um negócio desse para minha carteira de ações, eu não faria sozinho. Eu preferia mil vezes contratar lá um fundo desse aí, igual o Thiago falou, separaria 3,5% da minha carteira ali, do meu dinheiro, e passaria para os caras gerenciar. Porque eu não sei fazer bem, eu já gasto um tempo do caramba avaliando minhas empresas, né? Eu tenho um outro foco completamente diferente, né? Então, eu invisto em empresas mais para médio e longo prazo, né? No Uhum. Brasil, mais para médio prazo, nos Estados Unidos, mais para longo prazo. Então, eu vou construindo meu patrimônio em cima disso, né? Avaliando empresas, né? Sou mais velho investor, digamos assim, né? Mais essa Com certeza. filosofia.
Então, eu particularmente não gosto muito, porque eu acho que na minha estratégia, por o fato de eu não me dedicar muito a isso, eu acabaria queimando muito dinheiro. Porque a questão é o seguinte, a gente tem que deixar claro para as pessoas isso. As opções de compra ou de venda, seja lá o que você quer, se você está se defendendo de alguma coisa, não estão falando de opções de venda, de put, né? É, aqui essa espécie de seguro, você vai queimando dinheiro, né? Igual ele falou assim, se você tem 100 mil, você bota 3.500, beleza. É. Mas se você não souber usar as estratégias corretas de limitação de perda, geralmente quanto que você coloca alguma trava para poder, tipo assim, vou perder no máximo tanto e vou sair fora da operação. Você tem alguma É que, estratégia de saída? Qual estratégia você usa de saída, por exemplo, para limitar a sua perda? para limitar a perda, eu deixo chegar no zero. Eu posso deixar chegar no zero ou posso rolar para o mês seguinte, sabe? No caso, ela está se desvalorizando, está chegando perto do vencimento, Uhum. eu vendo ela para comprar Você vende e uma opção realiza o prejuízo, né? Exato, então, para pegar esse dinheiro da venda, daí juntar com mais um pouquinho que eu tenho no mais um aporte, pouquinho. para comprar uma opção para o vencimento seguinte, sabe? Para continuar mantendo esse meu seguro. Aqui no Brasil a gente tem que fazer dessa forma. Lá nos Estados Unidos a gente tem opções com vencimento de 1 ano e meio, 2 anos. Então tu pode simplesmente ver ali, tá, eu tenho 100 mil reais e quero botar 3% de seguro. Gasto 3 mil ali com opções de venda para o vencimento daqui a 1 ano e simplesmente deixa ali também. É uma possibilidade. Mas eu acho que seria até melhor se no Brasil pudesse fazer isso, seria muito com melhor. certeza, muito Porque aí mais você fácil, bota o porque dinheiro tu ali e ficar fazendo deixa a rolar. rolagem Exato. A é rolagem, complicado. essa questão de fazer a rolagem acaba atrapalhando muito, porque você queima dinheiro, aí porque o problema do Brasil é que você não tem liquidez, né? A Não liquidez tem das vencimentos opções longos, é no muito máximo ruim. 2 meses. É muito ruim. Então, você não consegue, é o que o Thiago falou, você não consegue comprar uma opção de venda que tem vencimento para 3 meses, por exemplo. O de 2 meses, às vezes, a liquidez já é ruim, No dependendo máximo do 2 tipo da meses. empresa. Dependendo do tipo da empresa que você quer, né? Então, Petrobras e Vale têm uma liquidez melhor, né? Banco do Brasil, que são empresas maiores. Mas você não vai conseguir fazer opção de venda de um ativo de médio Uma small porte, cap, por entendeu? exemplo. Small cap e mid caps. Não vai conseguir mesmo. Então, esse é o grande problema. Aí você vai queima dinheiro, é igual uma espécie de seguro mesmo. Porque quando você tem um seguro do seu carro, você vai pagando aquele troço ali. Você nunca sabe quando vai acontecer a batida ou quando o seu carro for roubado. Mas quando você precisa, você sabe que você vai ter o seu valor lá do seu bem de volta, né? Então você vai queimando. O problema das opções é que você precisa do timing, né? O cara precisa gerenciar o timing, precisa usar as estratégias corretas, né? Então tem um monte de coisa que o cara tem que avaliar, né? Então o Thiago, por exemplo, ele fez o quê? Ele fez análises macroeconômicas para poder pelo menos tentar enxergar quando que o negócio estava muito perigoso e como poderia ter a reversão. Quando ele faz esse tipo de análise, ele já está tentando. Óbvio que ninguém vai acertar o cu da mosca, como o pessoal fala, né? Mas ele vai trabalhar numa faixa de tempo ali que ele acredita que é próximo que possa haver uma reversão ou pelo menos uma queda. Pode ser. É óbvio que ele não imaginava que ia ter uma queda tão brusca, né? Mas se houvesse uma queda de 10, 20%, né, no SP500 ou no Ibovespa, ele já estaria, né, já teria ganhado alguma coisa significativa. Então você depende de uma série de variáveis, né? Você precisa de experiência, você precisa estudar, você precisa do timing correto, né? É por isso que eu não gosto, eu detesto coisa que eu preciso acertar o timing, entendeu? Para mim não funciona isso. Nas minhas estratégias eu não boto o tempo, a variável tempo como uma variável, né, nas minhas análises, entendeu? Mas é isso aí, só colocando os prós e contras aqui para a galera entender que, tipo assim, porque se a gente ficar só falando da coisa positiva, a galera Claro, acha que vão é uma pensar que coisa tá na que, Disney. porra, vai ter, exato, vai pensar que tá na Disney, pô, vou ganhar Não, 300%, 400% assim toda hora, né, e vou bater o Warren Buffett, né, não é não. assim que funciona. Quando tu compra opções, a grande maioria das vezes tu perde, na verdade. Quando tu compra uma opção de Sim. compra, opção de venda, porque não basta só acertar só se o ativo vai subir ou vai cair. Já como ela tem uma data limite, um vencimento, né? Então, para tua operação ser vencedora, além de tu acertar se vai subir ou se vai cair, essa subida ou caída tem que se dar até a data do vencimento da tua opção. Se a tua opção venceu
e depois o ativo decolou, depois o ativo afundou, aí teu contrato já não tem mais validade nenhuma e aí não vale mais nada. Uhum. Mas isso para operações separadas de opções. Mas é interessante a gente ver que isso do seguro de carteira, uh, ele acaba sendo uma estratégia rentável no longo prazo, mesmo que a gente não acerte o time. Eu não fico todo tempo com seguro de carteira. Eu faço esse esquema de ver quando o mercado está mais caro, quando a volatilidade está menor também, que daí as opções ficam mais baratas. Eu acabo adotando essas estratégias. Eu não fico 100% do tempo com seguro. Mas, como Uhum. eu falei ali, aquele fundo do Mark Spitznagel, ele fica 100% do tempo comprado e seguro, e mostrou que mesmo nesse grande bull market, quem está comprando seguro de carteira desde 2008 ali até 2020, mesmo tendo vários anos que só subiu, o retorno ao longo desse tempo foi bastante positivo aí para quem comprou o seguro, porque a grande maioria das vezes tu perde, mas quando vem uma grande queda, tu ganha tanto que acaba compensando todas essas perdas. Mas como Uhum. o Roberto falou aí, tu tem que saber comprar, porque tem que saber qual strike tu vai comprar. E isso é importante salientar que eu não quero te proteger das pequenas perdas, custa muito caro. E volatilidade no mercado é normal, então tu não quer se proteger de uma queda de 5%, de uma queda de 10%. Isso aí faz parte, correções na Uhum. bolsa. Tu quer se proteger realmente de alguma coisa catastrófica, de uma queda de 25, 40, 50, 60%, porque isso sim que te gera um retorno péssimo aí no longo prazo. Você sempre se lembra que se tu tem R$ 100, caiu 50% a bolsa, tu foi para 50 pila, caiu 50%. Agora, para voltar ao 100, aí tu precisa de uma alta de 100%. Então, queda Uhum. de 50% precisa de uma alta de 100% novamente depois. E essa estratégia de seguro é interessante porque tu nem precisa se preocupar muito em ter caixa para os momentos de queda. Tu pode ficar 100% comprado em ações que se vier uma grande queda, tuas opções vão se valorizar bastante, tu vende elas e aí tu acaba gerando um bom caixa e tu usa esse dinheiro do lucro do seguro de carteira justamente para comprar boas ações a Uhum. bons preços. Então, por isso que eu não considero ela necessariamente uma estratégia especulativa, porque ela beneficia quem é do value investing e para quem preza pelos retornos de longo prazo, porque pelo Uhum. menos fazendo da forma correta, a gente está vendo que pelo menos ali de 2008 até agora, o seguro foi uma estratégia rentável que além de diminuir a volatilidade, ela aumentou os retornos aí de quem utilizou essa estratégia. Mas como o Roberto falou, tu tem que saber operar, cara. Não é tu sair dessa live, bah, eu vi que é opção de venda, chega lá Uhum. e amanhã vai abrir o home broker e compra. Eu, por exemplo, não estou com nenhum seguro nesse momento, porque a volatilidade está muito alta, consequentemente, está todo mundo já esperando por exemplo, quando eu comprei seguro aos 115 mil pontos, o Ibovespa tinha uma volatilidade bem baixinha. Ninguém esperava que o Ibovespa fosse chegar abaixo dos 100 mil pontos. E por isso essa opção estava muito barata. Agora, Uhum. todo mundo espera que o Ibovespa volte ali para os 65 mil pontos, por exemplo, sabe? É muito mais provável, o mercado está muito mais volátil, o pessoal está com muito mais medo e isso acaba sendo precificado no preço da opção e por isso que já não tem mais tanta margem de segurança para tu operar essa estratégia, que pode ser que uma queda venha, mas pode ser que a queda não venha e daí tu pagou muito caro nesse seguro. Uhum. Então, a gente realmente tem que estudar sobre as opções, tem que, às Você vezes, ver conteúdo usa, gratuito no você usa YouTube ou fazer estratégias algum com as duas ao curso. mesmo tempo, Thiago? Tipo assim, você usa, algumas pessoas usam, por exemplo, estratégia de você comprar, por exemplo, você pega Banco do Brasil, vamos supor, né? Uhum. E compra a opção de compra e uma opção de venda, né? Ao mesmo tempo. Uhum. Né? Às Eu vezes até já. É, com prazos de vencimento diferente, sim. né? Que aí porque Eu. geralmente a de curto prazo ele tem uma volatilidade muito grande, né? A que vence mais próximo, Uhum. tem uma volatilidade muito intensa, né? E aí você aproveita essa diferente volatilidade aí para poder montar uma estratégia que você toma menos porrada, né? Você toma um impacto menor, às vezes, Uhum. você trabalhando com opção de compra e vendo ao mesmo Com. tempo, no mesmo papel. Ou você só Uhum. usa mesmo o put e toca o barco. Não, eu utilizo diversas estratégias. Tiver Com, estratégia, né? com vencimentos diferentes, eu não utilizo, mas eu vou falar uma estratégia que eu fiz no início desse ano que eu obtive um ganho bem legal com o Petrobras. Petrobras estava com a volatilidade muito baixinha, ou seja, o papel não estava subindo nem caindo muito.
e aí isso também é precificado nos preços das opções. Poxa, esse papel não sobe nem cai muito, está mais ou menos parado, então provavelmente no futuro ele não vai subir nem cair muito também, então por isso que as opções são dele fica baratinha. Essa estratégia se chama Straddle. Então Straddle, é. Uhum. a Petrobras estava, não lembro exatamente, mas estava tipo R$ 29. Eu comprei uma opção de compra a R$ 29 da Petrobras e uma opção de venda também a R$ 29. Qual era o ganho, qual era a perda da minha estratégia? O ganho, eu esperava que ela explodisse para qualquer lado. Se ela subisse muito, eu tinha Uhum. prejuízo com a opção de venda, mas daí eu ganhava muito com a opção de compra. E se ela caísse muito, eu tinha o prejuízo com a opção de compra, mas a minha opção de venda se valorizava demais também. E foi o que ocorreu. Não me lembro se ela subiu ou caiu bastante. Acho que ela caiu bastante. Foi lá Uhum. por janeiro, mas antes dessa grande queda aí da bolsa. Enfim, daí acabei Você usa, realizando um você bom usa algum lucro tipo nessa de opção análise também. gráfica para tentar acertar o timing? Análise gráfica você faz para tentar acertar o timing? Ou não? Cara, eu não sei fazer nada de análise gráfica, assim, eu sei Uhum. reconhecer quando é ascendente, quando é descendente e o que que é uma resistência e um suporte, mas a minha análise Sim. gráfica é muito precária. O que que eu É. faço isso também para me aproveitar, às vezes, de ativos que estão subindo bastante. Tu vê aquele ativo, sei lá, vou mostrar para vocês um exemplo que eu fiz agora no finalzinho do ano passado com a Via Varejo. A Via Varejo é um papel que estava subindo bastante. Ela Uhum. saiu dos R$ 4, acho que do início do ano passado, para 15. E ela estava subindo, subindo. Eu via que ela só subia. Só que ao mesmo tempo eu não me sentia confortável em me tornar sócio dessa empresa. Não me sentia confortável em comprar ali para o buy and hold essa empresa, porque ela, embora estivesse evoluindo, ela ainda reportava prejuízo, ou seja, não conseguia nem dar lucro e tal. Então não me sentia tão à vontade assim em virar sócio dela. Mas eu via que ela estava subindo, subindo, subindo. E eu pensei, cara, eu quero surfar essa alta dela junto, mas eu não quero virar sócio dessa empresa. Então, o que que eu fiz? Eu comprei umas opções de compra, ela estava mais ou menos uns R$ 12, e comprei umas opções de compra ali a R$ 15, mais ou menos, pensando, cara, se elas continuar subindo nesse pique, vai chegar ali e eu vou ganhar um bom retorno. E no fim aconteceu isso mesmo, eu tive uns 400% de retorno, mas daí eu fiquei segurando, porque quanto mais subisse, mais eu ganharia, né? Então não realizei o lucro. Uhum. Depois acabou voltando tudo e eu perdi todo o dinheiro investido nela, ou seja, de 400% de retorno fui para zero. Por isso que eu digo, pessoal, as Uhum. opções, elas dão retornos muito maiores que as ações. Se tu está comprando uma opção de compra da Petrobras, por exemplo, a Petrobras subiu 10%, a tua opção de compra vai subir para, sei lá, 1000%, mil e quinhentos por É. cento. Só que Geralmente você também bota uma elas escala vão aí muito. bota uma escala de umas 10 vezes mais, geralmente, na escala. A escala Uh, geralmente é é, umas 10 vezes mais. Então, se a Petrobras subiu é, sua opção vai subir 10% ou por aí. mais, né? Se cair Uhum, um por mais ou cento, sua menos opção isso. vai descer uns 10% Uhum. ou 10% ou Só menos, que, né? Ou só que mais. assim como ela valoriza mais, ela também chega muito fácil a zero. Então, por isso que não é para todo mundo parar de comprar ações e simplesmente investir em opções que dá muito mais retorno, porque não é bem assim, pessoal. É bastante complexo. Eu conheço inúmeros casos de gente que viu aí esses retornos possíveis de centenas por cento aí com opções, começou operando opções e quebrou. Então, eu acho que quem se interessa é muito interessante, é algo que eu gosto demais e eu recomendo assim a todos que querem se aprofundar nos investimentos a conhecer as opções para ver se identificam com isso. Mas de forma alguma eu estou dizendo que vai ter ganho fácil e tal, é muito pelo contrário, é um mercado bastante complexo, tem diversas variáveis aí, como a volatilidade e tal, coisas que não tem no mercado primário de ações. Então, é algo que requer bastante estudo, não é simplesmente tu chegar ali como a gente faz ali com uma ação, achei essa empresa legal, vou ali, comprei, ok. Não, as Uhum. opções tu tem que acertar o time, como ele falou, para tua operação ser vencedora e diversas outras variáveis. Às vezes tu compra uma opção de compra e a ação até sobe, só que se tu comprou com a volatilidade muito alta, tua opção não se valoriza também. Então são diversas e diversas variáveis aí que fazem a gente realmente ter Influenciam. que ter um estudo grande para a gente conseguir operar. Mas sim, elas trazem retornos extremamente convexos e eu gosto de comprar essas aí que provavelmente não vão dar retorno, porque quanto menor a probabilidade de retorno, menor a probabilidade, maior é o payoff.
Se tu compra uma Uhum. opção que vai dar um retorno quase certo, tu vai pagar muito nela e o retorno dela não vai ser tão expressivo. Agora, se tu pega uma opção que tem pouca probabilidade de dar certo, então tu paga muito baratinho nela e quase nunca ela vai dar certo. A maioria, a grande maioria das vezes, tu vai lá e vai tomar, ela vai ir para zero, desvalorizou totalmente. Mas quando ela vai valorizar também, ela vai valorizar demais. Isso também o pessoal chama, o Luiz Fernando Rocha, principalmente, da estratégia do pozinho. A Uhum. gente teve agora com a Petrobras, por exemplo, ela estava mais ou menos ali nos R$ 29 no início do ano e tinha opções de venda de Petrobras a R$ 18, ou seja, o ativo estava custando 29 e tinha uma opção de venda para tu ter o direito, para tu comprar o direito de vender Petrobras a R$ 18. Sabem quanto é que estava custando essa opção, pessoal? 1 centavo. 1 centavo essa opção. Mas por que era tão barato? Porque, cara, quando precisava da Petrobras de 29 para R$ 18 em um mês. Ela precisava cair 50% em um mês. Quando é que vai acontecer isso? A grandíssima maioria das vezes vai passar esse um mês e a Petrobras não vai ter caído isso e essa opção vai ter ido para o ralo. Só que, Uhum. cara, a Petrobras acabou dando essa crise do petróleo, acabou dando essa crise global e do coronavírus. A Petrobras chegou nos R$ 12 e a opção que estava 1 centavo foi para R$ 7. De 1 centavo Nossa para senhora. R$ 7, pessoal. O cara que comprou 100 pila nela tirou 70 mil de lucro, sabe? Então, e eu já fiz um estudo retrospectivo com a Vale e com a Petrobras, de comprar essas opções muito fora do dinheiro com a Vale e com a Petrobras. E quase sempre essas opções de 1 centavo, pelo menos uma vez por ano, acabam dando um grande ganho. Então, é uma estratégia que eu acho interessante, também precisa estudar e tal, mas eu acho interessante botar uma pequena parte do patrimônio sempre ali em opções de venda de Vale ou Petrobras, por exemplo, todo mês, botando o dinheiro da pinga, aquele dinheirinho, sei lá, 50 pilinha, eu ia sair para uma balada para tomar uma cerveja, acabei não saindo, vou botar 50 pila aqui e esperar que não dê nada. E a maioria das vezes não vai Uhum. dar nada também. Mas quando der, pode ser um lucro que pode realmente te mudar de patamar, como foi agora com a Petrobras. Teve com a Petrobras também lá na greve dos caminhoneiros, que opções de 1 centavo foram para R$ 2,50, R$ 3. Com a Vale teve ali a questão de Brumadinho, que também teve opções de 1 centavo, que foram para uns R$ 3. Então, quase sempre essas empresas, como a Vale, como a Petrobras, que tem diversas fragilidades, que é o preço da commodity influenciando, é ali a Vale que tem as barragens que às vezes podem romper, é a Petrobras que é uma estatal e que às vezes tem greves, às vezes tem controle do governo ali que vai mudar as coisas. Então, às vezes Uhum. é interessante a gente comprar essas opções muito improváveis de darem exercício, muito improváveis de darem certo, porque tu bota um valor muito insignificante e alguma hora, provavelmente, elas vão dar certo. Quando elas dão certo, o retorno é tanto que tu compensa todos os seus prejuízos anteriores e ainda tu fica com um lucro absurdo aí. Vamos colocar o. Vamos deixar os últimos 5 minutos para a pergunta. Então, Uhum. tem uma pergunta aqui já do Começando, Evilásio. Thiago, Tiago, normalmente você vende suas opções, você pega e vende as ações no vencimento. Não, as opções é uma realização financeira, tá, Evilásio? É só uma realização financeira. Você, na verdade, você não exerce a opção de fato. Se você não vender sua opção no vencimento, ela vira pó, entendeu? Ela é, vira pó. Então tu, você tu tem que pode sempre. até, tu pode até exercer o teu direito de compra ou o teu direito de venda no vencimento. Mas eu prefiro simplesmente repassar no mercado. Por exemplo, se eu tenho uma opção como ali a opção de venda de Bova que eu tinha, que foi para R$ 20, eu preferi não exercer. Eu simplesmente repassei para alguém que decidiu comprar para mim no mercado. Mas se tu quiser exercer, tu pode exercer também. Só que é mais complicado, tem que entrar em contato com a corretora ali. Tem umas corretagens que são mais caras do que a corretagem de tu simplesmente comprar uma ação, uma opção no mercado. Então é uma função assim, eu acho que só deve Uhum. exercer o direito quando não tiver liquidez, assim, quando tu estiver querendo repassar no mercado essa tua opção e não tiver gente querendo comprá-la. Tem um problema quando você tem um ganho muito grande, assim, igual você falou dos casos atípicos, né, da Petrobras e da Vale. O que pode acontecer, às vezes você não consegue sair você tem dificuldade de sair da operação.
por falta de liquidez, né? Aham. Porque se o que acontece? Se a opção sobe muito, você vai querer realizar o lucro. Só E às vezes que não vai ter gente o querendo problema é que comprar. o volume de negociação é tão precário no Brasil que você corre esse risco de você querer vender e não tem comprador, entendeu? Aí e você corre esse risco de liquidez também nas opções. Então é bom deixar claro isso também. Aham. É, por isso que eu acho que é interessante para quem quer fazer seguro de carteira, faz com BOVA, que replica o índice Bovespa e que, portanto, vai cumprir o teu seguro de carteira, porque se todas as suas ações caírem, o Ibovespa também vai cair, se for uma queda generalizada, assim. E se tu quer fazer essas estratégias um pouco mais especulativas, como eu falei aí, desses pozinhos de comprar opções por 1 ou 2 centavos, esperando algum grande evento ocorrer, pode ser tanto eventos ruins, que daí tu apostando em eventos ruins, tu compra opção de venda, né? Como apostando em eventos bons também. Porque assim como a Petrobras caiu bastante, podia ser que ela, sei lá, descobrisse uma nova mina de petróleo lá que ia mudar muito de patamar a empresa também. Então tu pode comprar opções de compra ali. A Petrobras, sei lá, está negociando agora a 18 pila, compra uma opção de compra a R$ 30 para ela dobrar de preço. Provavelmente isso não vai acontecer, mas vai que ela descubra uma nova coisa, vai que a Petrobras seja privatizada e aconteça algum evento assim que faça ela subir muito e num tempo muito curto. Então essas opções tendem a se valorizar muito também. Mas como eu falei, quanto maior o potencial de ganho das opções, menor é a probabilidade de acerto. Então, para tu estar exposto a esses ganhos aí de 1 centavo ir para R$ 1, para R$ 2, tu tem que saber que a grandíssima maioria das vezes tu vai perder. Embora seja uma estratégia vencedora aí no médio e longo prazo, tu tem que ser paciente, assim, porque tu vai botar um mês, vai perder, depois de 5 meses botando, tu vai estar só perdendo. Às vezes vai passar 10 meses, tu tá só botando aquele dinheirinho por 10 meses e tá perdendo ainda. E aí tu pensa, cara, cansei, isso aqui não dá certo. Daí justamente quando tu parou, foi quando deu o grande movimento do mercado e que daí tu ia ter um lucro absurdo. Então, é uma Uhum. estratégia para quem realmente tem bastante paciência. Alguma pergunta mais aí, pessoal, sobre opções, sobre o seguro de carteira? Tá Alguma quase coisa que não acabando o tenha nosso ficado tempo tão aí, galera. clara? Vamos fazer pergunta aí. Hein, gostaria de pedir para vocês, enquanto ninguém manda pergunta, vão lembrar a galera de fazer as doações, né, Thiago? Então, Ó, lá no link, tem um link lá na minha bio, você clica lá, vai direto abrir a página dos Asilos dos Idosos de Vitória, né, para você fazer a contribuição. Pode ser qualquer valor, você pode fazer transferência bancária, pode ser através do aplicativo PicPay, PagSeguro, seja lá o que for. E se você é, mandar para a gente o comprovante, para mim, para Thiago, né, ou qualquer um das pessoas que estão participando, né, dessas lives, os participantes das lives, né, que são 8 feras do mercado financeiro aí, pode mandar para a gente que a gente coloca vocês lá no grupo no WhatsApp, né? Que já está todo mundo lá incluso lá, as pessoas que estão participando comigo das lives, os convidados, né? E a gente vai tirar a dúvida de vocês, né? Já perguntaram coisas de ETFs lá, e investimento no exterior, enfim. Tem especialista lá de tudo quanto é área. Beleza? Bom, acho que é isso, né? Acabou. Você queria complementar alguma coisa, Thiago? Para alguma coisa antes de acabar o tempo? acho que sobre o que a gente estava falando na live é isso, pessoal. E agora, nesse momento de muita delicadeza aí, porque a gente puder ajudar os outros, às vezes simplesmente ficando em casa a gente já vai estar ajudando. Se a gente, como comprar, às vezes deixar de comprar de grandes comerciantes, por exemplo, e comprar num mercadinho menor também, porque os grandes mercados eles vão continuar sobrevivendo, às vezes aquela vendinha vai acabar falindo. Então, acho que é, é importante a gente tentar ter esse espírito de comunidade agora, de ajudar o próximo. Pode ser tanto na sua família, alguém que esteja precisando, alguma empregada doméstica que a empregada a gente continua pagando aqui ela não está vindo. Enfim, acho que tem Show. diversas formas aí da gente estar ajudando, principalmente quem está tendo uma dificuldade maior aí nesse momento, seja com seus próprios negócios, seja porque ficou desempregado ou alguma coisa assim. Acho que é um bom momento de quem tem essa oportunidade de fazer atos legais aí, de uh, incentivar esse senso de comunidade aí, acabar fazendo isso e para o fortalecimento de todo mundo aí no fim. Show de Acho que bola. isso é o mais importante. Acho que vai cair agora a live, deve faltar um minutinho só.
Pessoal, se vocês puderem, dá um print nessa tela aqui agora, no celular de vocês, e compartilhe lá nos stories para a galera saber, né, que amanhã vai ter a última live da série sobre análise fundamentalista. Vai ser show de bola amanhã, muito conhecimento, né, para quem gosta aí da filosofia Value Investor, para quem gosta da filosofia do Warren Buffett, Peter Lynch, né, e tantas outras referências do mercado. Amanhã nós vamos falar tudo sobre análise fundamentalista. Vai ser pauleira, 1 hora de conteúdo, conteúdo intenso, beleza? Valeu, Thiago. Obrigado aí, cara, pela participação mais uma vez. Se precisar de muito mim, obrigado pelo convite aí, estamos aí também para o que precisar. E vamos que vamos. Um grande abraço aí para todo mundo que